Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais importantes que eu tenho sempre tratado aqui com vocês é o papel que exerce a extrema-direita num país como o Brasil. A funcionalidade. Porque, de fato, se você observar qual é o papel da extrema-direita aqui no Brasil e fora do nosso país, eles não querem mudar absolutamente nada. Muito pelo contrário, eles querem sempre radicalizar na manutenção de um status quo. Cada vez mais distraindo a sociedade, estressando a sociedade, deixando parcelas da sociedade com ódios, porque enquanto a pessoa está acometida desse tipo de sentimento, ela não percebe o óbvio, não percebe a fome, não percebe a degradação dos serviços públicos, não percebe, inclusive, a sua degradação pessoal, a sua degradação econômica familiar. E aí, quanto mais as pessoas estiverem distraídas, estiverem possuídas de sentimentos negativos, menos elas conseguem reunir energias, sabedoria, conhecimento e articulação para enfrentar essas situações todas. Portanto, quando nós estamos vendo aqui no Brasil a extrema-direita espalhando mais uma vez uma série de mentiras visando simplesmente corroer um governo, corroer a paz social, eles estão ali cumprindo um papel sobre o beneplácito dos grandes veículos de comunicação que sempre tiveram nesses grupos forças auxiliares para a manutenção da estrutura de poder. Isso funciona e funcionou aqui no Brasil e fora do nosso país. Se você tem dúvida, pergunte a alguma pessoa da extrema-direita o que foi que mudou na vida dela nos 4 anos de governo Bolsonaro. Melhorou a saúde pública? Melhorou a educação? Melhorou o transporte? Saneamento básico? A economia? Geração de emprego? Os proventos, os recebimentos que têm os aposentados, as pessoas que recebem algum programa social? O que melhorou efetivamente no nosso país? Nada, exceto a entrega do patrimônio público para grupos cada vez mais corruptos e cada vez mais apoderadores das estruturas do Estado, né? Isso acontece aqui no Brasil e fora do nosso país. E nesse momento eles estão numa nova onda de disseminação de notícias falsas, de situações que atazanam a vida do cidadão comum, que deveria estar preocupado ali em trabalhar, mas agora está preocupado em trabalhar também e não ser vítima de uma arapuca imaginária que essas criaturas jogaram por todos os lados. Há mecanismos de enfrentar esses criminosos. Basta que haja vontade política de fazer esse enfrentamento. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações e vamos atualizar alguns fatos que estão acontecendo fora do nosso país que vão atazanar a vida dessas criaturas, porque são fatos concretos que vão ajudar com que muitas cheguem até a cadeia mais próxima e de lá não saiam nem tão cedo. E vamos abordar outras questões que estão acontecendo no mundo também, que têm impacto não só no Brasil, mas fora do nosso país também. Antes de entrarmos nos temas e desmascararmos mais algumas criaturas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão divulgando o nosso novo canal de cortes aqui do nosso portal do José. Em breve teremos mais novidades aqui, tá legal? Então vamos seguir em frente. Bom, gente, começando com notícias de fora do nosso país para dentro. China anuncia o maior superávit de uma balança comercial que o mundo já viu, quase $1 trilhão. Gente, a China, há 40 anos atrás, era praticamente um país ainda agrário, que tinha um PIB menor do que o do Brasil. O que aconteceu com esse país que agora está amedrontando as estruturas do capitalismo mundial? O que está acontecendo? Como eu disse para vocês, amanhã, às 10 horas da manhã, eu farei uma live com meu amigo Felipe Durante, que mora na China há 8 anos, e ele vai poder ajudar a gente a trazer uma série de reflexões, ou nos ajudará a fazermos algumas reflexões, sobre situações que você nunca viu nos grandes veículos de comunicação, e mesmo aqui nas redes sociais, os assuntos às vezes não chegam também, né? Então, amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, a live com o Felipe Durante. Bom, notícia. China atinge superávit de $1 trilhão, mais um motivo para Trump escalar a guerra comercial. Gente, isso vai mexer com o tabuleiro. Se o Trump já estava detectando ali que o inimigo comercial, geopolítico é a China, agora então a coisa vai ficar muito mais complicada. E isso terá reflexos aqui no nosso país, né? Bom, sobre isso nós conversaremos amanhã, espero você. Vindo de fora para nosso país também, notícias preocupantes para o Munducão.
Joias sauditas. Polícia Federal envia ao Supremo imagens e depoimentos colhidos nos Estados Unidos. Elementos devem ser usados em processo de julgamento que tem ex-presidente Jair Bolsonaro como indiciado. Gente, isso foi para a mesa do Procurador-Geral da República. Será que com mais esses elementos ele vai dar um parecer dizendo que o Bolsonaro pode ir à posse de Trump? O que você acha? Esse Procurador-Geral da República, se ele fizer isso, olha, aí, francamente, o ministro Alexandre de Moraes estará solitariamente defendendo o nosso país, a nossa soberania, a nossa Constituição, né? Tudo tem algum viés com comunicação. Como eu conversei com vocês mais cedo, uma experiência extraordinária que deve servir para a gente estudar bastante, e eu procurei fazer isso nos últimos anos, é o que está acontecendo no México. Gente, 100 dias da nova presidente que se autoproclama como humanista, que é uma forma sinônima de dizer que é socialista. Ela foi militante estudantil, é uma ambientalista, uma mulher num país patriarcal, um país machista, e está fazendo ali um governo que está tendo esse tipo de resultado. Em cada 8 mexicanos, quer dizer, 8 em cada 10 mexicanos aprovam o governo dela. Eu mostrei para vocês essa coisa espetacular que é fazer uma prestação de contas para a sociedade numa praça que cabe 500 mil pessoas. E isso aqui é uma coisa extraordinária, né, gente? Olha só. É uma coisa espetacular, né? E o discurso politizador, aquilo que eu tenho falado para vocês, a força e a importância estratégica da comunicação, estratégica da comunicação. E hoje tomou posse o novo ministro da SECOM. Eu acompanhei com muitos bons olhos e ouvidos as falas de Sidônia, porque ele parece ser uma pessoa antenada com o movimento social, parece que foi uma pessoa que fez militância política e foi para o mundo empresarial. É uma pessoa que parece reunir percepção de que as coisas que acontecem no governo estão muito além das coisas que o governo está enxergando. E o discurso dele foi muito interessante, quero compartilhar esse trecho com vocês. Vamos lá. Que é a força de quem me fez contribuir nas eleições de 2022, a mais importante da história do país, e a força de estar do lado certo da história. Também assumo esse desafio guiado pelo meu sentimento... Só essa parte já foi bacana, né? Ele ter tido a percepção que esteve e está do lado certo da história. De justiça. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas 2 anos, o seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e de combate à pobreza. Fez renascer ministérios e programas sociais importantes, reduziu a mortalidade infantil e está retirando milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Gente, tudo aquilo que nós temos falado sempre aqui no nosso portal. Por isso que algumas pessoas brincam, né? Professor profeta. Não, gente, é a realidade. O que sempre me impressionou foi a falta de pessoas dentro do governo Lula com esse tipo de percepção, né? Agora, pelo menos, teremos aí um período fértil, né, para reverter uma série de situações. Adiante. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero. Promove um revisionismo histórico sob a regência do charlatanismo político que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do individualismo. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A comunicação está no centro dos grandes desafios mundiais e nosso trabalho é compreendê-la em sua complexidade e convocar todos, uma vez que o desafio não é exclusivo da SECOM. Ao invés de reclamar, teorizar e levar a comunicação para o divã, vamos fazer parte dela. Comunicação é tornar comum. Não só compreendida por todos, a comunicação deve ser compartilhada por todos. Eu achei muito positiva a fala de Sidônia. Vou pegar aqui um trecho da entrevista coletiva dele após a posse dele. Vamos lá. Que é sobre a importância da gente enfrentar a desinformação nesse país. Esse é um grande mal da humanidade que está acontecendo. E é isso que tem feito proliferar, né, a extrema-direita no mundo, que ela teve sumida desde a queda do nazifascismo, ela desapareceu do mapa e volta, né, não por culpa das redes sociais, mas volta com a desinformação, né?
E essa desinformação é um grande mal, pode causar estragos profundos. Então, gente, eu achei muito Sumida desde a... positiva a fala dele, né? Num país que nós estamos vivendo essas situações que eu já mostrei para vocês mais cedo, que articula uma articulação, né, melhor dizendo, né, da extrema-direita em vários planos, inclusive com apoio de grandes estruturas das Big Techs. Sobre isso, o ministro Flávio Dino, mais cedo eu mostrei para vocês um trecho de uma sapatada que ele deu. Mais um trechinho agora para vocês. Vamos lá. Crianças sendo assassinadas. Então, não falo, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Então o ministro Flávio Dino já tinha feito uma risca no chão. Vimos lá o Zuckerberg nos Estados Unidos falar, olha, cortes secretas na América Latina e que nós vamos quebrar todos os freios e agora liberou geral, enfim. Só que eu disse para vocês, uma coisa é o que ele diz nos Estados Unidos, outra coisa é a nossa soberania. Por mais problemas que o Brasil tenha, nós temos uma Constituição e temos verdadeiros patriotas que estão ajudando a gente a conter essa insanidade toda que se abateu em muitas partes do mundo e que aqui no Brasil fez tantos estragos. Após atacar cortes latinas, Meta diz que fim da checagem vale só nos Estados Unidos. Perfeito. E hoje, na coluna da Daniela Lima, na Globo News, ela fez ali uma fala que os bolsonaristas estão metralhando Daniela Lima. Pegaram a Daniela, eles gostam de pegar mulheres para atacar, né? Tem essa coisa também obsessiva deles, eles têm ódio às mulheres. Né? Quais são as questões e aí ela que se colocam? Disse o seguinte, vamos lá. Primeiro que na hora de ser chamada na chincha, na hora de falar, é para dizer, olha, imigrantes, comunidade LGBTQIA+, e mulheres passam a ser alvo de menos escrutínio por parte dos moderadores. Portanto, postagens, né, que ofendam, ameacem ou que tratem, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, como doente mental, passam a ser permitidas na Meta, né? Quando vai se explicar, isso é o que ele anunciou de público, tá? Ele cita especificamente esses grupos, imigrantes, mulheres e a comunidade LGBTQIA+, tá? O Mark Zuckerberg. Mas quando vai se explicar para o governo brasileiro, ó, 2 passinhos para baixo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando alguém vai na rede social xingar, por exemplo, uma corte como o Supremo Tribunal Federal e depois, quando é chamado a se explicar, rabinho entre as pernas. Não estou dizendo que a Meta encolheu ou mudou, mas estou dizendo que o tom com que ela se dirige ao governo brasileiro é mais respeitoso. Daniela, por isso que eles ficam com raiva de você. Você fica dizendo as verdades, porque são frouxos, né? Você não ia falar isso, que você é uma moça muito delicada. Mas são covardes, são frouxos, e quando encontram um homem de preto pela frente, eles tremem na base, viram todos cordeirinhos, gatinhos gordos, gatinhos covardes, né? Sem nenhum tipo de ataque a esses bichanos maravilhosos que muitas pessoas possuem. Então, gente, é isso, né? A figura do inelegível continua espalhando as mentiras para um lado e para o outro, e seus filhotes continuam fazendo a mesma coisa, como Nicolas Ferreira, que eu não vou nem colocar para vocês aqui um trecho, que é degradante essa figura. Para esse tipo de criatura que espalha fake news, só tem uma solução, é a justiça. Fica a sugestão para a Advocacia Geral da União mover ações civis contra esses criminosos que atacam o Estado brasileiro, causando danos à sociedade. Essa gente tem que ser demandada para pagar indenizações, mas não indenizações de 20 mil, 30 mil, porque se eles tiram aí nas atividades que eles fazem. Tem que ser indenização pesada, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, para deixar essas criaturas pobrinhas da vida, para elas servirem como exemplo, para que outros não façam a mesma coisa. Vejam a balbúrdia que o nosso país está vivendo hoje por conta desses criminosos conscientemente estarem espalhando mentiras sobre o Pix, sobre as coisas que a Receita Federal fez ou está deixando de fazer, né? Eu fico por aqui, gente. Os ventos estão soprando de uma maneira positiva em muitos lugares e nós aqui vamos sempre abrir a nossa janela para esses ventos. Amanhã, 10 horas da manhã, espero você na nossa live, tá legal? Um grande abraço, tchau!